antes de ler o texto bíblico, quero fazer 3 perguntas que eu queria que você respondesse. Não para mim, para você, mas por favor, não pensa assim, é retórico, vai passar, o pastor... Não, responda para você. Presta bem atenção, eu preciso que você responda. Você tem prática de uma vida de oração? Não responde para mim, não. Não faz sinal, não balança a cabeça, eu não preciso saber. Mas responda para você. Você tem prática de uma vida de oração? Segunda pergunta. Se é que você ora. Quando você ora, porque se você respondeu que não, essa pergunta não se aplica a você. Se você respondeu que sim, ela é mais importante do que você imagina. Se é que você ora, quando você ora, qual tem sido o resultado da sua vida de oração? Vai respondendo aí para você. Não deixa passar, não. Pensa sobre isso. Terceira pergunta. Quando você ora, se é que você ora, quando você ora, qual é a sua verdadeira intenção ao orar? Quando você ora, qual é a sua intenção ao orar? Vamos ler o texto. Nós estamos, se você está visitando aqui na New Life hoje, nós estamos numa série de mensagens em 1 de Tessalonicenses capítulo 5. Essa é a 4ª mensagem sobre a oração. E eu queria convidar você para ler comigo no capítulo 5, 2 versículos, 17 e 18. Que talvez você não precisasse nem ler, porque talvez você já sabe de cor. Filipenses capítulo 5, versículos 17 e 18. Que diz o quê? Orai sem cessar, em tudo dai graças, pois essa é a vontade de Deus para conosco em... Não, mas está fraco. Vamos orar, vamos falar juntos? Primeira parte. Orai. Segundo, em tudo dai graças, pois essa é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. 2 ordens pelo menos aí. Uma, orai sem cessar. Ou seja, segundo o apóstolo Paulo, a vida de oração é a vida do cristão. Não existe, segundo a colocação de Paulo, a possibilidade que possa existir uma pessoa que se chama cristão, que se chama pelo nome de Jesus Cristo, sem que a vida desta pessoa seja uma vida de oração. Segundo, quando diz que nós devemos dar graça em tudo dai graças, ele não está dizendo se você achar que você deve, você dá graça, se você imaginar que foi bom, você dá graça, se você pensar que aconteceu como você queria, você dá graça. Não, ele está dizendo, em tudo dai graças. Não pode ser também aquele conceito popular que nós temos, que as pessoas dizem o seguinte: tudo que te acontecer, se você der um chute numa quina, que machuca o seu pé, que bate essa rótula do joelho, já bateu tanto que dói? Você vai sentar numa mesa para um jantar, na hora que você puxa a cadeira, vai bem assim na rótula, aí você diz, eu tenho que dar graça, porque a Bíblia diz em tudo dai graça. Não, o conceito aqui é outro. A vida de oração nos transforma em uma pessoa que sabe que em tudo na nossa vida nós devemos dar graça pela vontade de Deus que está sendo realizada em cada passo, em cada momento da nossa existência. A oração é o tema do nosso encontro, mas eu acho que eu preciso falar pelo menos sobre 3 coisas com vocês, antes de dar a vocês depois 3 conceitos sobre a oração. E eu vou explicar por quê. Porque eu acho que se nós não entendermos estas coisas, nós corremos o sério risco de que a nossa vida de oração seja mal interpretada segundo o que a palavra de Deus diz. E pode ser que grande parte de vocês tenha uma suposta vida de oração que não tem nada a ver com os ensinamentos bíblicos. Como você pode dizer? Ora, por não entender
estas coisas que eu vou falar, tem gente que se prostra diante de um ídolo e ora para ele com fervor e dedicação. Embora a Bíblia diz que eles têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, e nenhum ar entra pelas suas narinas, eles são impotentes. E a Bíblia diz: tornem-se semelhantes a eles todos os que os fazem, todos os que neles confiam. Por não entender estas coisas que eu vou tentar explicar para vocês, há pessoas que fazem peregrinação a lugares santos e transformam o lugar no santo, chicoteiam seus corpos, andam de joelhos em superfícies quentes, queimando, sangrando. Há pessoas que transformam seres ou ícones religiosos e dão a eles o poder da deidade, se dobram diante deles, o adoram e trazem as suas preces a eles. Então eu estou mais do que convicto que se nós não compreendermos algumas coisas, tudo o que nós fizermos vai estar igualmente errado, porque nós não compreendemos essas três coisas principais. Quais são elas? Você pode perguntar. Primeiro é quem é Deus. Você pode dizer: pastor, mas quem é Deus? Tá bom, então responde para mim, para você. Responde aí, igualzinho você respondeu aquelas três perguntas. Responde: quem é Deus para você? Seja sincero. Seja capaz de abrir essa porta no mais íntimo do seu coração e responder para você, que talvez você nem sequer pensa ou nunca tentou esclarecer para você quem é Deus. Talvez você nunca parou para pensar quem é Deus. Você vai levando a vida como se Deus fosse esse inconsciente coletivo. Vocês entendem o que eu estou dizendo por isso? Essa mentalidade corrente, esse status quo. Mas ninguém não para pensar quem é Deus. Deus, segundo a palavra de Deus, é o Senhor Criador dos céus e da terra, o único verdadeiro Deus. A Ele todo louvor, toda honra e toda glória são devidos. Todos os seres devem se prostrar diante da magnitude, do poder, da grandeza, da beleza, do ser excelso que é esse Deus. E um dia todo joelho, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só Ele é o Senhor. Deus não é esse bibelô religioso que a maioria de nós tem criado, de um ser que, à medida do meu prazer e disposição cotidiana, eu atribuo a Ele aquilo que eu acho que é devido. Então, se eu estou bem, Deus é legal, Deus é cool. Se eu estou triste, Deus não é Deus. Se eu estou feliz, se eu estou com dinheiro na conta ou se eu perdi o emprego, Deus depende da variação do meu humor e da condição do meu estado existencial. É errado. Deus é o Senhor. A Ele todo louvor, toda honra, toda a glória, independente do que eu sinto, do que eu penso, do que eu imagino ser a minha vida. O que isso tem a ver com a oração? Ora, se o conceito da deidade está errado, você vai orar da forma errada. Daqui a pouquinho você vai entender. Você respondeu para você quem é Deus, não é? E eu vou tentar te ajudar a pensar sobre como orar a esse Deus que a palavra de Deus diz, como Ele deve ser, ou quem Ele é e como nós devemos relacionar com Ele. Segunda coisa que eu acho conceito que precisa ficar absolutamente claro aqui para nós, queridos, é o que é o Evangelho. Qual é o objetivo do Evangelho? Porque cada dia que eu converso com pessoas, eu entendo que as pessoas sabem menos o que é Evangelho. Sabem mais, aliás, até mais do que eu, talvez, o que é igreja, o que é ser crente, o que é ser religioso. Mas parece que cada vez sabem menos o que é o verdadeiro sentido do Evangelho. Deixa eu explicar para vocês nessa manhã. E em nome de Jesus, abra o seu coração para Deus colocar isso em você. O objetivo do Evangelho não é outro, senão me fazer entender que somente, totalmente, absolutamente, pela graça de Deus em Cristo Jesus, eu tenho a possibilidade de me aproximar deste Deus que eu acabei de definir para vocês, como sendo o Criador dos céus e da terra, e ter
por intermédio de Cristo Jesus, a habilidade de me tornar filho de Deus. Esse é o objetivo do Evangelho: pegar gente distante, gente afastada, gente que está vivendo um hiato existencial com o Criador por causa do pecado, e através de Cristo Jesus, que se fez pecado no meu e no seu lugar, que levou o tratado de dívida que pesava sobre mim e você e pregou na cruz do Calvário, agora pode dizer: Manuel, você se torna parte da família de Deus, adotado em mim como filho de Deus, em mim, em Cristo Jesus. Você entende o que eu estou dizendo? Esse é o objetivo do Evangelho, mas não para aí. Qual é o objetivo do Evangelho? Me transformar em filho de Deus, para que eu possa então bater no peito e dizer que eu sou um homem ou uma mulher, no seu caso, transformado, poderoso, porque eu agora me tornei filho de Deus. Irmãos, não existe nada mais destrutivo do que uma pessoa que age dizendo que vive dizendo que é filho de Deus, mas as suas ações, ou ele age como filho das trevas. Porque ele diz: eu sou filho de Deus, mas quando as pessoas olham para ele ou para ela, só veem o oposto do que o Evangelho ensina. Qual é o objetivo do Evangelho? Me levar para Deus para quê? Presta atenção. Preste atenção, porque quando eu escrevi essa mensagem, eu orava e falava: Senhor, tem que achar o coração de alguém naquela igreja. Eu sei que não serão muitos, porque eu não sou mais naive. Eu sei que não serão todos, porque eu também não sou mais infantil. Mas tem que achar o coração de alguém. Porque hoje, quando a gente fala de religião, acha o coração de muitos, mas quando você fala de evangelho, acha o coração de poucos. Por quê? Por causa desse segundo conceito. Quando eu sou levado para Deus, o objetivo do evangelho é um só. Presta atenção. Não é me dar dinheiro, não é consertar minha esposa, não é consertar meu marido, que nem sempre precisa, nós somos cabeceira, vocês sabem aí. Não é fazer com que tudo na vida se torne um mar de rosas, não é aplanar a minha vida para ela ficar lisinha. Não ria, pensa, porque a maioria de vocês pensa que o evangelho é isso. Eu vou para Cristo para que as mazelas da minha vida sejam gerenciadas por Deus. Deus vai fazer o microgerenciamento da minha existência e vai corrigir e aplanar, inclusive tirar algumas pessoas da minha vida. Teve um rapaz que frequentou essa igreja, que quando ele ficava chateado com alguém, ele falava assim: deixa, pastor, já entreguei ele para Jeová. Como se Deus fosse um jagunço dele, um personal bodyguard do cara. Então você está andando pela vida, você acha um desafeto qualquer, Deus toma conta dele aqui, ó. Rai na cabeça do cidadão. Irmãos, presta atenção. Você pode dizer assim: não, pastor, eu não penso assim. Não. Será que não? Então responda para você mesmo, não para mim. Como que você reage para as coisas da sua vida que não saem como você queria, que não são como você desejava, que entristecem e agridem o seu coração e que te fazem viver para além daquilo que você diz que gosta? Como é que você reage? Isso aí vai determinar se você entendeu o evangelho. Presta atenção, o evangelho me traz para Deus com uma única finalidade: de que eu me torne mais parecido com Jesus de Nazaré. That's it. Não tem outra, pastor? Nada. Mas não tem umas promessazinhas, não? Tem. Mas não dá para ir para as promessas e deixar essa coisa aí, porque essa daí... Não dá. E o que eu tenho entendido é que a maioria das pessoas que frequentam a igreja evangélica, que se chamam de cristãos, não entendem que o objetivo do evangelho é te trazer para uma igreja para você ser campeão, para você destruir, para você vencer, para você conquistar, para você ser poderoso. O verdadeiro evangelho nos traz para Deus para nos quebrantar. E nesse quebrantamento construir um homem ou uma mulher que sejam mais parecidos com Cristo Jesus. Se você ainda vive pensando em você, você não conheceu o evangelho. Se você ainda vive tentando destruir todo mundo ao seu redor, que são os supostos desafetos da sua existência, você não conheceu o evangelho.
Se você ainda frequenta uma igreja com o objetivo ou com a ideia lá no fundinho da sua mente do que eu posso tirar para mim desse negócio, você não conheceu o Evangelho. O Evangelho não tem essa proposta. O Evangelho tem a proposta de amar. E cuidado para você não confundir amar com gostar muito. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Gostar muito, a gente gosta de comer frango com açafrão, gueroba e arroz branquinho com pimenta bode. Isso a gente gosta muito. Gosta muito. Pamonha, a gente gosta muito. A gente gosta muito de dar um beijo na mulher amada. A gente gosta muito. Quer dizer, tem uns que gostam, uns não gostam. Mas tem uns que gostam muito. Isso tudo é bom, a gente gosta muito. Não confunda gostar muito com amar. Porque gostar muito é o seguinte: o dia que você prova aquela comida que ela está com mais sal, o que você diz? Não gostei. O gostar muito mudou rapidamente para um destempero da comida. Você empurra o prato para o lado. A diferença é que amar é quando você prova a comida da vida que ela não gostou, você diz: eu amo a si mesmo. Amar não é gostar muito é gostar muito. Amar é um sentimento de maturidade cristã, que em Cristo Jesus eu não fui criado para que todas as coisas na minha vida cooperem para o Manuel viver como um príncipe. Não. Amar significa que quando o Evangelho me chama para Cristo, nesse processo, eu vou amadurecendo para entender que amar é inclusive sacrificar momentos, gosto que eu gosto muito, e outras cocitas más, para quê? Para que eu me torne mais parecido com Cristo. Essa é a finalidade do Evangelho. E se você me permite, eu vou te dar um conselho pastoral. Se você não tiver cuidado, a religião te faz se afastar do Evangelho. Porque você acha que a prática religiosa justifica os coices que você dá nas pessoas. A prática religiosa justifica você ser duro, agressivo, avarento, maldizente. Sim, por quê? Porque você entende essa vinda aqui como a higiene ou a asepsia das sujeiras emocionais e espirituais que você acumulou durante a semana. Então você pensa assim: eu vou lá, eu dou uma passada, e esse negócio é um bleach espiritual. Eu limpo essa coisa. Cuidado, querido. Será que eu sou um homem que entendi o Evangelho? Eu vou te dar uma dica. Podia dar várias, mas eu vou te dar uma. Se você não se sente cada dia mais quebrantado, não interessa o que você está vivendo, o Evangelho não te alcançou. Se você vive a sua vida como se o centro do universo fosse você, e tudo que eu fizer, inclusive orar, que é o nosso tema hoje, é para que eu viva melhor, você não conheceu o Evangelho. Você pode dizer: mas você quer que eu ore para eu viver pior? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo é que se a mentalidade que domina a minha existência ou a sua for a de que eu me torne cada dia melhor, somente como se eu só existisse, em detrimento dos outros. E eu vou te explicar por quê. Por que um marido larga uma mulher? Ou uma mulher larga o seu marido? Fazendo de uma coisa complexa algo muito simplório, talvez até para colocar assim. Porque ele ou ela pensa o seguinte: é para mim. Eu tenho que ser feliz. É ou não é, gente? Essa é a mentalidade que é anti-evangelho. Eu não vivo mais para satisfazer única e exclusivamente os meus desejos e as minhas vontades. Se eu fui atraído a Cristo pelo Evangelho e eu estou me tornando mais parecido com Cristo, uma das orações que eu mais vou ter que aprender a fazer é o seguinte: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas se não, que seja feita o quê, irmãos? Onde? Em mim. Amém? Dá para sair? Não? Você está? Ok, vamos lá. Já dei 2. Quem é Deus? O que é o Evangelho? 3. Que ao orarmos, sempre devemos pedir segundo a vontade de Deus. Irmãos, nós não podemos imaginar que oração é uma manipulação, uma força daqui de baixo, para fazer Deus fazer aquilo que eu quero, que Ele não está muito certo se Ele deve fazer ou não. Você entende o que eu estou dizendo?
pode. Não, eu acho que Deus não está querendo me dar esse negócio, mas eu já sei o que eu vou fazer. Um dia eu fui na igreja e tinha um cara falando assim: você precisa aprender a pegar Deus pela palavra dele. Eu ia pregar depois desse homem, eu pensei: o que eu prego? Não, sinceramente, o que eu falo depois de um homem falar que nós precisamos aprender a orar para pegar Deus pela palavra dele? Ou seja, eu estou encurralando Deus, e a minha oração se vira uma arma contra Deus, para fazer Deus se sujeitar ao que eu quero que ele faça, que ele não está muito certo se ele deve ou não fazer. Então eu vou fazer uma pressão nele, que aí eu pego ele: o senhor falou, agora o senhor cumpre. A Bíblia diz que nós devemos orar segundo a vontade de Deus. Olha o que João diz no capítulo 5, versículo 14: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa em seu nome, segundo a sua vontade, ele... Não, presta atenção, eu não sei se você pegou o texto. Esta é a confiança que nós temos, de que se pedirmos alguma coisa em seu nome, ele, segundo a sua vontade, ele nos ouve. A.K.A. tem muita coisa que Deus está se fazendo de surdo, porque você está pedindo. Aliás, tem um versículo para isso: pedir e não recebeis, porque vocês pedem para gastar com os vossos próprios deleites, vocês pedem mal. Orar é pedir: Senhor, faça a tua vontade. Onde? Na minha vida. E eu acho que eu entendo um pouquinho do que você às vezes está passando, porque eu vou te fazer uma confissão: eu já me senti assim. Não tenho nenhuma vergonha de falar isso para vocês. Durante muito tempo, e estudando teologia, e lendo a Bíblia, e percebendo essas coisas, eu dizia: vai que eu oro e a vontade de Deus é de eu ir para o fim do mundo, por exemplo. Fim do mundo literalmente, não é me matar, mas... Aí eu ficava aqui pensando assim, eu não vou responder porque eu estou pregando. Mas veio aqui assim, ó. O que eu ficava pensando? Olha como é que eu era infantil. Eu ficava pensando: vai que eu oro para Deus fazer a vontade dele na minha vida, mas se a vontade de Deus não... Isso só eu que sou pecador. Você nunca pensou isso, não. Não, eu. Então eu orava tentando ajudar Deus para que a vontade dele não fosse algumas coisas. Vocês acreditam? Eu fiz isso na minha vida por muito tempo. Até eu entender que se eu quero ser um verdadeiro cristão parecido com Jesus, está aqui a parte mais difícil. Nós estamos falando de oração. É que eu preciso pôr no chão a minha mala de sonhos, de desejos, de perspectivas da vida. Não é que eu tenho que abandonar. Eu preciso pôr no chão e dizer: Senhor, faz a tua vontade. Faz a tua vontade. Na minha vida, como ela é executada no céu. Se eu não tiver coragem de fazer essa oração, segundo a tua vontade, então sempre, irmãos, agora cuidado para você não achar que segundo a tua vontade é prática são terminologias que você deve usar na oração. Porque você pode falar assim: Senhor, aquele carro, aquele homem melhor, aquela mulher melhor, aqueles negócios ajustados, aquela empresa sem problema, tudo, mas de acordo com a tua vontade. Não é isso que eu não estou mandando você colocar uma sentença no final da sua oração para parecer que você está dando a ela uma validade espiritual. Não, o que eu estou tentando te dizer é que se você não se aproximar de Deus com a ideia clara que ganhou cada partícula do seu ser, que a minha oração em primeiro lugar é: Senhor, faz a tua vontade na minha vida. Pronto. Você pode levantar do chão e ir embora, mas eu não pedi pelas coisas. Tem momento para isso, mas o centro da nossa oração tem que ser: Senhor, faz a tua vontade na minha vida e me ajude, Senhor, a poder entender, a aceitar e viver com a tua vontade, que muitas vezes não é como a minha. Sabe o que o crente aprendeu? Ele aprendeu a maquiar a vontade de Deus. Hoje nós somos tão perversos que vocês não têm ideia. Aí o que a gente faz? A gente transfere para a vontade de Deus as nossas irresponsabilidades. Você não quer tomar posicionamento, você não quer tomar decisão, aí você fala assim: eu estou deixando a vontade de Deus. Que vontade de Deus? Você está deixando
a vida caminhar para ver se o resultado que acontece, você não tem que pagar a conta. Seja sincero, você transfere a conta para o outro, que nesse caso é Deus. Eu deixei na vontade de Deus, aconteceu assim porque aconteceu. Não, aconteceu assim porque inclusive fazer a vontade de Deus significa você ser um homem, uma mulher com palavra, com posicionamento, com clareza para viver, para dizer sim, não, para dizer deve, não deve, vou, não vou. Aí sim a vontade de Deus está sendo realizada na terra como é no céu, na vida de uma pessoa que foi encontrada pelo Evangelho, foi levada a Ele e agora decide o que Paulo disse, já não vivo mais eu. Pronto. Vocês estão entendendo? Irmão, se essas três coisas não estiverem claras, você vai orar errado, me ouça. Você vai orar errado. Você vai continuar orando, e eu vou explicar daqui a pouquinho sobre isso, rapidamente. Você vai continuar orando da maneira que Deus, não é a maneira que Deus nos ensinou, que não transmite a vontade de Deus para a sua vida. Você vai continuar orando como uma criança. O que eu quero dizer orar como uma criança? Que não sabe colocar palavras de conteúdo mais profundo? Não, é com a mentalidade infantil. Uma criança, ela quer, e a mãe diz não, ela dá birra. Ela não entende que o não pode significar que a coitada da mãe não tem o dinheiro no momento apropriado. Ela não entende que a coitada da mãe está dizendo que aquele não é a hora, não é o local. Ela não sabe esperar, ela quer os seus prazeres todos satisfeitinhos, ela quer a vida redondinha, ela quer tudo sem problema, e se não acontecer, ela faz beicinho, quando não, se joga no chão e começa a espernear, quando tem um pai e uma mãe que são bananas. Não é assim com a criança? Então, quando eu estou dizendo de orar de forma infantil, eu não estou dizendo que você precisa buscar no Aurélio palavras de conteúdo mais expressivos. Não, irmãos, não. Orar de forma mais madura é você compreender que essa infantilidade precisa passar. Quando eu era criança, eu falava como criança, agia como criança, é o normal. O apóstolo Paulo disse, se referindo à vida espiritual, mas agora eu cresci. Eu tenho que ser como homem ou mulher. Eu tenho que ser adulto. Um dos livros que mais me impactou a vida na compreensão dessa questão de maturidade é um livro escrito por um teólogo espanhol chamado Javier Garrido, que ele escreveu um livro chamado Adulto e Cristão. Porque segundo a tese dele é o seguinte, nossas igrejas estão cheias de adultos bebês, embora convertidos há anos, que quando qualquer coisa foge do desejo da criança, ela dá birra em forma de afastamento, ela dá birra em forma de se desligar, ela dá birra em forma de dizer não quero mais, ela faz biquinho para a vida. Vocês estão me entendendo? Então vamos conversar agora rapidamente, 10 minutos, sobre o que é então oração. Primeiro lugar, o texto diz, orai sem cessar, em tudo dai graças, pois essa é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. Eu disse que é para você orar segundo a vontade de Deus. Mas você deve orar por tudo aquilo que é importante para você. Se é importante para você, ore. Você pode dizer, mas não é a vontade de Deus que prevalece? É. Mas nós não estamos falando de justiça, nós estamos falando de amor. Deus ama. Deus ama os seus filhos. Dobre os seus joelhos e clame a Deus pela misericórdia dEle, pelo amor infinito dEle, pela bondade que transcende. Senhor, tem misericórdia, põe a tua mão sobre o meu filho que está se desviando por caminhos que podem ser de morte. Senhor, põe a mão sobre o meu casamento que parece estar descendo pelo ralo da vida, colocando a mão sobre mim e a minha esposa, para que a consciência de Cristo se instale em nós, para nós sabermos lidar com essas condições que são da vida. Não é assim, Senhor? Sacode uma varinha de condão no céu e transforma a vida desse homem ou dessa mulher para que tudo seja sacralizado. Não, Senhor, por misericórdia, traz cura curando a mim e a ele. Ore por quem está enfermo, ore pelo avanço do Evangelho, clame pela misericórdia de Deus. Deposite a sua confiança num Pai que te ama. Eu não entendo como que eu converso com... E aquelas perguntas que eu fiz, se nós fizéssemos um apurado aqui, querido, você não ia querer ver o resultado, não. Por quê? Porque tem uma técnica
numa matéria chamada metodologia de pesquisa, e que a gente aprende, que você faz o que nós chamamos de pesquisas de exemplo, sample research. Do mesmo grupo, você seleciona pequenos grupos e transfere com uma determinada porcentagem ao grupo maior. Olha, os crentes dessa igreja que eu pergunto, ou de outras, escuta, me fala um pouquinho sobre a sua vida de oração. Sabe qual é a resposta mais clássica que eu recebo? Pastor, precisa melhorar. Isso é desculpa de quem quer falar assim, eu não oro nada, eu não tenho nada para te falar, eu não tenho significado em oração. O que você está falando? Eu oro para comer, eu oro para dormir, eu de vez em quando faço as orações quando o trem aperta, ou eu peço a Deus Gente, oro por uma vaga de estacionamento. Oro para Deus cegar o cara da Receita Federal, porque eu estou indo com a mala cheia de muamba. Cegar assim no momento, né? Não é deixar o cara cego. Não, eu estou dizendo isso para vocês estão dando risada, mas vocês sabiam que essas são orações que eu ouço as pessoas me dizerem que elas estão fazendo? Não, senhor, pastor, orei para Deus fechar o olho do homem. Você não orou para Deus fazer você entender que contrabando é errado? Clique! Não deu isso não? Você entender que não precisa fechar o olho do homem se você agir de forma correta? Orar para vaga de... E eu fui falar para uma irmã aqui da igreja, que ela falou para mim, toda vez que eu vou para o mall, eu já despacho os anjos, sim, ô pastor. Foi, despacho já é coisa que vem de um outro lugar, dona. A senhora muda a terminologia, a senhora envia os anjos na frente da senhora. Gente, e vocês não sabem o quê? A mulher ficou brava comigo quando eu falei, minha irmã, sinceramente, 5 dias antes do Natal, minha irmã, 6 horas da tarde, mall, e a senhora despacha os anjos para guardar uma vaga de estacionamento para a senhora? É porque o senhor não crê nessas coisas. Aí eu falei, não creio mesmo. Porque se crê nisso aí, o cara tem que ser louco. Tem 3.000 pessoas disputando 450 vagas, minha irmã. Vai, sei lá, segunda-feira, 3 da tarde, 2h30, 1 hora, na hora que está todo mundo almoçando, alguma coisa. E outra coisa, minha irmã, estaciona do outro lado, vai andando. O que o anjo tem que ficar guardando sua vaga? Com a espada desembainhada. Queridos, ore por tudo que é importante para você. Vaga de estacionamento. Sinceramente. Segunda coisa que eu vou te explicar. Presta atenção nessa. Se você esquecer as outras, presta atenção nessa. Oração é uma conversa com meu Pai, através da qual eu sempre serei mais transformado do que as circunstâncias. Entenderam o que eu quis dizer? Não. Vou repetir. A oração é uma conversa com o meu Pai, porque você já se tornou filho de Deus. Onde sempre eu sou mais transformado do que as circunstâncias. Vou falar isso em outras palavras para você. Você conhece alguém, porque se você não conhecer, me procure, depois eu vou te dar uma lista das que eu conheço, que diz assim, eu sou um homem de oração, uma mulher de oração. Aí lá no fundo você pensa assim, então para de orar. Porque você ora demais e nunca mudou em nada. Você conhece homem de oração demais, que é grosso. Você conhece mulher de oração em casa, que ninguém suporta ela em casa? Você conhece um crente que é de oração demais, mas não é capaz de manter um amigo? Mas ora demais, ora de noite e dia. Você conhece gente que gosta das vigílias, que fica atormentando todo mundo para ter uma relação de oração que está muito mais ligada a um lugar e uma hora do dia do que uma disposição do coração e da alma diante de Deus, mas que são pessoas que mentem. Eu não sei se você conhece, estou falando alguma coisa muito estranha, gente. Deixa Jesus agir na sua mente aí, que ele vai te trazer a memória. Que mentem, que trapaceiam, que não tem uma palavra firme, que não tem um padrão ético, moral, que não tem uma família ajustada, mas vive orando. Para quem? Que oração é essa, pelo amor de Jesus Cristo? Deixa eu te explicar uma coisa. A oração bíblica, ela sempre transforma aquele que ora, talvez sem bulir nas circunstâncias.
é mais ou menos dizer o seguinte: Senhor, eu estou orando por isso, mas no processo eu fui transformado, por isso que eu estou orando, sem que as coisas tenham mudado. Mas que nunca é curado na doença. Entendem o que eu estou dizendo, irmãos? Não. Tem gente que ora para uma vitória, mas que nunca tem vitória naquilo que precisava, embora está buscando uma vitória. A oração, ela quebranta a mim em primeiro lugar, a oração me leva para mim, a oração me transforma, antes de transformar a situação. Por isso que tem homens e mulheres casados, me ouçam nisso aqui. Você está orando, Senhor, meu casamento está muito... Eu estou orando, aquele homem, Senhor, que a mulher tem que mudar. Casamento, Senhor, me dá um homem melhor. E tem mulher que chega a mim e fala: pastor, estou pagando um preço grande demais por aquele casamento meu. Eu quase que eu falo para ela: a fatura do seu marido já está vencida, dona, ó. Só que não tem noção. Não, irmãos, eu estou falando assim, homem e mulher, brincadeira para vocês entenderem. Por que você não ora o seguinte: Senhor, eu quero um casamento melhor, então põe tua mão em mim. Aí, ó, todo mundo fica fingindo de morto agora. Põe tua mão aqui nesse coração, na minha mente. Senhor, eu estou orando por um casamento melhor, mas eu estou sendo transformado em um homem melhor. E de repente eu percebo que o milagre aconteceu com a mesma pessoa. Estão me entendendo, não? Por que a maioria não experimentam isso? Sabe o que eu li hoje de manhã na Folha de São Paulo? Divórcio entre brasileiros, independente da classe religiosa, aumentou 160% na última década. Uau! E cheio de gente de joelho no chão orando para o casamento. Deus não é capaz? Não, Deus está pensando o seguinte: você quer que eu mude o casamento para você continuar sendo o mesmo homem, a mesma mulher que você é? Qual é o benefício disto? Senão que você vai repetir as suas práticas e construir a mesma destruição mais para frente, ou com uma outra pessoa. Você pode dizer amém, querido? Então vai orar por tudo que é importante, mas vai orar para você levantar do chão outra pessoa cada vez mais. Quando a gente ora por uma pessoa, vou usar uma área sensível, mas vocês entendem, pode se aplicar a qualquer outra, por um filho que está se desviando por um caminho mais difícil, Deus pode te dar a oportunidade daquele filho voltar? Claro, e é o que nós cremos. Mas eu creio muito mais que Deus vai te ensinar a amar, quando é mais difícil amar. Então ore mesmo. Terceiro e último, para nós depois podermos cear. Ao orar, presta atenção, confie no amor de Deus e não na sua capacidade de manipulação. Eu ouço de pessoas assim: pastor, tem gente que é mais eficaz na oração. Aí eu pergunto: traduz isso aí para mim, porque eu não entendi. Não, é porque tem gente que sabe orar, pastor. Falei: fala mais. Não, só sabe, tem gente que parece assim que quando ora, acontece. Se você pensa desse jeito, você precisa se converter a Jesus de Nazaré. Porque Jesus tem filhos. Ele não tem gente na linha de preferência. Jesus tem filhos e filhas. Você diz amém para mim? Filho e filha. Sabe o que está acontecendo conosco? Nós estamos imaginando que se a gente tiver muita força na forma que a gente faz a oração, Deus vai fazer. Irmãos, descansa. E por isso é que as pessoas estão doentes. Uma vez eu aconselhei uma mulher, ela não está aqui, não é da nossa comunidade, e ela foi falando, e ela falava demais da oração, numa angústia. Eu falei: irmão, eu posso dar um conselho? Você veio, você me procurou? Sim, pastor, pois não. Eu falei: para de orar. Ela regalou o olho assim, desse tamanho. Eu falei: a oração está te fazendo mal. A oração está te deixando mais angustiada, ao invés de trazer paz. A oração está te deixando mais com um senso de inadequação do que de confiança. E a oração está te transformando numa mulher mais neurotizada do que uma mulher que enfrenta a vida com a coerência que Deus quer para os seus filhos. O que eu quero dizer para você com isso? Se você vai orar, confie em uma coisa só: Deus me ama. Deus te ama.
Vocês viram a frase, eu não sei quantos de vocês viram a frase que eu coloquei no meu Facebook convidando para esse encontro nosso. Aquela frase não é minha, aquela frase é de Martinho Lutero. Porque a Bíblia diz que nós devemos orar segundo a vontade de Deus. Martinho Lutero então escreveu o seguinte: quando a angústia for tão grande, quando a dor ultrapassar os limites, quando a falta de compreensão for tão absurda que você não sabe orar como deve, quando você não pode orar como deve, você deve orar como pode. Grita, sussurra, cochicha, mas ore confiado que Deus te ouve, independente de você fazer longas orações, independente de você saber apertar os botões, porque hoje nós estamos transformando as reuniões de oração em igreja em técnicos que sabem apertar o botão certo para que Deus responda da maneira que esta pessoa quer, a hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Orar é descansar que eu tenho Pai, e que meu Pai me ouve, que Ele me trata como filho. Sabe do quê? Ele me ama, então eu posso me achegar a Ele, e às vezes eu não sei nem o que falar. Eu estou diante do meu Pai com tanta angústia na minha alma, com tanta dor no meu coração, com tanta incompreensão da vida, que eu não tenho formatação de palavras adequadas. Então eu digo para Ele: Senhor, Tu sabes, o Senhor sabe. E aí Ele vai dizer: sei, compreendo, te amo, estou do seu lado, sou eu que cuido de você, você não é órfão, você tem pai, Manuel, e Ele me dá um abraço. Então quando você for orar, confie no amor de Deus, não na forma que você ora, do jeito que você ora, a intensidade da sua oração, a quantidade de horas que você ora, não é isso. Não confie nestas coisas. Se você confiar nessas coisas, você criou um Deus que não é o Deus da Bíblia. Você criou um Deus pagão, que precisa de quantidade penitencial para Ele te responder. A Bíblia diz que o Espírito de Deus nos auxilia nas nossas fragilidades. E Ele inclusive intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém. Então se dobre diante de Deus e diz: Pai, o Senhor sabe. O Senhor sabe, às vezes eu penso que eu vou pedir, mas eu peço influenciado pelo meu coração que é pecaminoso. Então, Pai, me ouve como Pai, interpreta como Pai, traduz como Pai, faz como Pai, porque tudo que eu preciso é de Pai. Irmãos, quando a pessoa entende a oração desse prisma, a nossa vida de oração muda. A intensidade e o significado dela. E eu vou terminar dando um versículo para vocês entenderem como Deus nos ama como Pai. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. Agora veja: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. É quando a gente chega para orar confiado no amor de Deus, a paz de Deus que excede aquilo que eu consigo prescrutar, analisar, verificar, guarda essa minha mente conturbada e esse meu coração angustiado em Cristo Jesus. É isso que nós precisamos para orar. Você já imaginou você orar e levantar e dizer: a paz de Deus encheu minha mente, meu coração? De uma maneira que eu não consigo nem explicar. Fez sentido para você, querido? Nós não temos tempo para orar. No segundo culto nós vamos ter um tempo para orar. Se você quiser ficar para o segundo culto agora,